35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B concluída. E eu vim aqui trazer para você um resumo do que eu vi, do que eu penso e o que pode se tornar nas próximas rodadas jogos eletrizantes, emocionantes e muita decisão pela frente. Primeiro eu vou começar pelo Goiás Esporte Clube, que perdeu para o CAP, um resultado que para mim já era normal dentro de casa, visto que o Goiás, dentro do seu estádio na Serrinha, não vem desempenhando um papel bom, digamos assim. Quando o seu torcedor lota o estádio, os jogadores não conseguem ter um bom desempenho, uma performance, parece que tem medo de ter a bola, certo receio, se escondem em vários momentos do jogo e enfrentar um time que, pelo contrário, tem jogadores, tem orçamento, tem muito um time grosso, digamos assim, um time robusto dentro de campo, com peças e uma comissão técnica muito boa, e foi isso, prova-se que em três toques conseguiu fazer um gol com Patrick, Julimar e também um posicionamento interessantíssimo do Kevin Viveiros. O Cap, que com a vitória deixa o Goiás para trás, entra no G4, rouba ali a quarta posição e para mim agora dificilmente ele sairá fora dessa quarta colocação, visto que os confrontos que ele tem pela frente são acessíveis, Volta Redonda em casa, Ferroviária fora e o América dentro da Liga Arena. Para mim o Cap fez um jogo que valia mesmo uma final, que em caso de derrota, o Goiás abriria dele 6 pontos e agora, pelo contrário, ficou um pontinho à frente do próprio time esmeraldino, que nos últimos 3 jogos em casa não sabe o que é vencer. Perde para o CRB, Chapecoense e agora o CAP também. Nos últimos 5 jogos como mandante, somou apenas 1 ponto, 1 empate e 4 derrotas. O Goiás vem perdendo forças nessa reta final. Um jogo que valia muito e o seu torcedor saiu extremamente chateado do estádio Ele Pinheiro, onde os seus extremos não produzem, os seus extremos têm chances e quase não aproveitam, um sistema defensivo que falha, sempre bombardeado, e pegou um jogador letal como foi o Kevin Viveiros, que teve uma chance, 2 e brocou e fez o gol da vitória. Vamos lá para a parte de cima também, lá o Coritiba que empatou com o CRB, vejo um desgaste já dos jogadores, mental, emocional, um desgaste técnico também ao longo dessa competição. Vejo que o Coritiba vai conseguir o seu acesso, mas se tivesse perfeitamente aí 6, 7 rodadas, eu vejo que o Coritiba poderia perder forças nessa reta final. É perfeitamente normal, ansiedade, enfrentou um time que não era um bom visitante, mas o CRB complicou o jogo e teve as melhores oportunidades dentro do Couto, onde o Coritiba foi um dos melhores mandantes ao longo dessa Série B, mas tem um calendário acessível, onde enfrenta 2 times que estão na zona de rebaixamento, o Paysandu fora e o Amazonas também, e fecha os seus jogos dentro de casa contra um time que também perfeitamente ele pode vencer, que é o Atlético. Então eu vejo que o Coritiba vai conseguir o seu acesso, não sei o título, mas pode perfeitamente aí garantir e carimbar o seu passaporte já na próxima rodada, ou quem sabe ali em casa, diante dos seus torcedores contra o Atlético. Clube do Remo e Chapecoense fizeram um dos jogos mais emocionantes que muitos estavam aguardando, por terem chegado com 57 pontos, por terem se enfrentado apenas uma vez na história e ter dado empate, e também esse resultado de 1-1 nessa rodada deixou muitos torcedores do Clube do Remo frustrados, porque o time vinha de 6 jogos, 6 vitórias, sob o comando do Guto Ferreira, mas também do outro lado enfrentar um time do Gilmar Dalpozo, que é um time que sabe jogar, um time que nos últimos 6 jogos também vinha de 5 vitórias e um empate caseiro diante do Botafogo, um time que venceu o Goiás também no estádio Ele Pinheiro por 3-1, um time que no segundo tempo, lá no Baianão, fez uma grande partida, tendo as melhores ocasiões, tendo as melhores oportunidades do jogo. O Clube do Remo não soube aproveitar as suas transições, se omitiu em alguns lances, as tomadas de decisões não sempre foram as melhores, e também a Chapecoense teve várias ocasiões de gols, nomeadamente com o Neto Pessoa, que teve 2, 3 ocasiões claras, mas conseguiu fazer um gol num desvio ali, um chute do Eduardo Domo nos minutos finais. A Chape que agora leva 2 jogos desses 3 restantes para dentro dos seus domínios, contra times acessíveis. Ele enfrenta o Atlético Goianiense na última rodada e o América agora nessa 36ª. Muitos credenciam já como um dos times que vai conseguir o acesso, mas eu também não vejo tanta facilidade de enfrentar um time do Valentim que vem crescendo e que é o próximo jogo da Chape, mas ela depende apenas de si, tem 58 pontos e fará 2 jogos dentro de casa desses 3 restantes. Já o Clube do Remo fará 2 jogos fora de casa na sequência e dos 3 restantes, e são 2 desses 3 confrontos diretos. Ele enfrenta o Grêmio do Horizontino e Avaí na sequência fora de casa e recebe o Goiás, que eu vejo que vai ser um jogo emocionante lá em Belém, na 38ª rodada, para decidir de fato quem dos 2 times vão subir. Lá na parte de baixo também, que eu tinha pontuado no vídeo anterior, os jogos que me chamavam a atenção, que foi Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto, jogaram no Raulino Oliveira. Me surpreendeu muito a derrota da equipe do Volta Redonda, porque dentro dos seus redutos foi onde ele colecionou mais pontos,
ou melhor, colecionou 90% dos pontos que tem nessa Série B, mas enfrentou um Botafogo que nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2, vem buscando uma reação, inclusive já deixa a zona de rebaixamento nessa rodada 35 e depende apenas de si, vai enfrentar o Amazonas na 36ª rodada, se vencer afunda de vez e de fato o Amazonas para a Série C, já garante uma vaga do Amazonas junto com o Paysandu, ficariam 2 vagas para 4, 5 times e ele se distanciaria ali, visto que tem confronto direto entre Atlético e Ferroviária nessa rodada. Foram os jogos da 35ª, quero ouvir o seu comentário, se teve algum jogo que eu não comentei que possa ter chamado a sua atenção, espero que você tenha curtido esse vídeo, esse material, vou fazer o próximo vídeo da 36ª rodada, do que eu vejo, do que eu pretendo, do que eu penso que vai terminar o G4, como vai terminar o Z4, e quero que você deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreva também no nosso canal e esteja aí sempre junto acompanhando o DD. Valeu, forte abraço para você, aguarde o próximo vídeo, tchau!